Fala galera, mais um vídeo de teste para vocês. Lembra do vídeo do alvo de gesso que não funcionou? Eu refiz o alvo de gesso, dessa vez 15 dias antes, entendeu? Eu tive que colocar no forno para ele poder secar, porque não estava secando de jeito nenhum, ele continuava úmido, sempre úmido. Então eu ligava o forno, deixava 1 hora ele quente, desligava o forno e não abria a tampa, deixava ele esfriar naturalmente. Sempre a assadeira que ele estava ficava suada, então demorou muito para deixar ele sem nenhum líquido dentro. E eu não sei nem como é que está dentro ainda. Mas assim, foram muitas sessões de calor. Qual foi o outro alvo que eu imaginei para a gente fazer um alvo reativo? Eu peguei essas cascas de ovo, certo? Aqui está oco, tirei o ovo dentro. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar arroz dentro, misturado com gesso em pó, ou cal, ou farinha, ou maisena que você queira colocar. Por quê? Porque quando o chumbinho, da outra vez que eu fiz, eu percebi que o chumbinho atravessava o copinho descartável. Tá aqui no card, né? Eu percebi que o chumbinho atravessava o copo descartável e o gesso não oferecia resistência nenhuma ao chumbinho. Então o chumbinho entrava e saía aquele pequeno pó atrás, então ele acabava não oferecendo resistência nenhuma. Como eu vou colocar o arroz misturado com o gesso, quando o chumbinho atravessar a casca de ovo, ele vai empurrar arroz com gesso para fora. Então eu acredito que aí sim a gente faça um alvo reativo que libere um pó branco bem mais eficiente do que a gente fez com o copo. Vou preparar aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom galera, depois de muita sujeira, tá aqui, os ovos ficaram assim. Não se preocupe com a parte quebrada, porque quando você for colocando, no caso eu usei gesso, né? Quando você for colocando o pó e você vai pressionando, ele vai e fecha por pressão. Então não precisa, eu vi o pessoal mandando eu pingar vela, usar fita, nada. Só o próprio pó, quando você pressiona, ele já vai pressionar. Tá aqui, esse que até a boca é um pouco maior, também já está pressionado com gesso e não tem problema nenhum. Aí o que é que eu vou fazer? Vou testar esses 3 ovos, vou testar o gesso que eu fiz para ver se ele reage. E como tinha mais umas pecinhas de gesso aí que meu filho ganhou em um aniversário para pintar e acabaram, eu também vou usar esse gesso para a gente atirar. Sem mais delongas, vamos aos tiros. Bom galera, até que enfim a parte do ovo deu certo. A gente conseguiu fazer um alvo reativo bom, baratíssimo, porque é com casca de ovo e maisena ou gesso, um saco de gesso é R$2. E a minha tentativa de novo com o bloco de gesso para ver se ele liberava pó realmente foi descartada e agora não funciona de jeito nenhum, não tem jeito. O chumbinho usado nesse teste que eu estava tirando no ovo foi o Slug Freire Guerra. Inclusive está acabando o Slug Freire Guerra. E assim, deu certo. Dá para você ter uma prática com alvos reativos a 50, 60 metros, que eu acho uma distância já considerável. E quando acertar lá, pelo teste do ovo, você viu, o primeiro ovo cobriu meu celular de poeira, então assim, foi realmente satisfatório. Agora eu vou brincar, o resto do vídeo será com esses alvos aqui, vou colocar ali para vocês terem uma noção e vou disparar com o Magazine. Valeu galera, fica aí o disparo no final desse gesso e aquele abraço.